companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Dessa vez com os comentários, teorias e opiniões de vocês sobre o capítulo 837 e 838 comentados por mim. Se você quiser participar da pauta, é muito fácil, você só tem que entrar no grupo Teorizando com Tsuki. Assim que o capítulo sai, eu já crio o tópico da pauta e aí você deixar lá seu comentário que ele pode aparecer aqui. Então vamos começar. O primeiro comentário é do Anderson Oliveira e ele diz: que treinamento teria se submetido o Urogi para ficar tão forte ao ponto de derrotar um cara do nível de Doflamingo? É meio difícil saber, a gente especular qual que seria o nível do Urogi, a gente não sabe muita coisa sobre ele, mas o tipo de asa que ele tem é o mesmo que o pessoal da Ilha do Enel tinha. Se eu não me engano, foi dito em algum lugar que eles vinham da mesma ilha. Eu não vou me lembrar agora. Se não, é por causa de especulação de fãs, por causa do formato das asas. O que pode, muita gente teoriza já há muito tempo que o Urogi pode ter conhecido o Enel de alguma forma, né? E pode ter sido por causa disso. A gente sabe que o Enel, ele destruiu a ilha natal dele. Então pode ser que o Urogi ficou forte, talvez para se vingar dele em algum momento, e não saiba que o Luffy já se livrou disso. Ou talvez ele saiba, né? Quem sabe. Essa é só uma teoria, na verdade, mas seria uma coisa interessante para ligar dois pontos da história, né? Um dos supernovas e o Enel, que a gente sabe que em algum momento tem que voltar. O seguinte comentário é do Fabiano Landim. Boa noite, Tsuki. Acredito que todos os supernovas tenham um poder bem nivelado. O Urogi deve ter batido de frente com o quarto general Doce, pois o poder de Sumako no Monomi deve estar ligado ao karma do inimigo e assim deve trazer força a ele, dependendo de quanto karma o inimigo tenha. Lembrando que a Akuma no Mi do Urogi, até onde a gente sabe, só faz ele aumentar de tamanho. Mas, vindo do Oda e as suas aleatoriedades, pode ser possível sim, né? E fica bem interessante com essa história do budismo, né? Que ele é um monge, depois de tudo é um monge louco, mas é um monge. Porém, ele perdeu para o Cracker, pois já estava muito machucado. Possivelmente. Igual ao Luffy, duvido que ele derrotaria outro do Flamingo. Também ele pode ter uma Zoan da linha da Akuma no Mi do Chopper, tipo um modelo gigante, e aquela forma que vimos em Sabote seria a forma intermediária. E aí, Tsuki, o que você acha na minha teoria? Então é possível, um modelo gigante também seria bem interessante, seria a primeira Akuma no Mi com um ser específico de One Piece, né? Claro que existem muitas outras histórias que existem gigantes, mas gigantes não é uma raça, por exemplo, um leão, um cachorro, uma tartaruga, não, já é uma coisa mais específica. Por exemplo, poderia abrir vertente para que tenha a Akuma no Mi dos braços longos, seria um negócio meio inútil, né, mas a Akuma no Mi do Tritão, entre outras coisas, seria bem interessante e é difícil teorizar, realmente a Akuma no Mi dele, mas eu diria que talvez alguma coisa que aumentasse a massa muscular, quem sabe, eu apostaria mais na Paramécia. E o comentário do Fabiano continua: o que aconteceu com o Jinbe? Acredito que esteja preso. Sim, eu também acredito que sim. O que o Pecons queria dizer ao falar aquilo ao Capone? Deve ser sobre um possível golpe que pretende dar na Big Mom. Sim, eu também apostaria de que ele está planejando alguma coisa, até porque ele foi um dos últimos a se juntar à tripulação da Yonko e já tentou atacar ela. Pecons está vivo? Deve ter sido salvo pelos Piratas do Sol. Provavelmente, né? A gente sabe que é muito difícil alguém morrer em tempo comum em One Piece. O César vai conseguir concretizar a forma dos remédios de identificação? Eu acredito que não. Eu também acho que não. E alguém vai ter que ajudar ele a fugir dali. Na verdade, eu acho que o Xer deveria ser dado para os revolucionários. No começo do arco... Começo não, o meio do arco de Dressrosa, quando o Sabo apareceu, eu achei que no final o Luffy ia pegar o Xer e falar assim: olha, a gente já derrubou o Flamengo, a gente não tem utilidade para ele. Toma pra você. Ele deve ser mais útil no exército revolucionário. E seria, né? Principalmente se tem um monte de arma química do Xer espalhado por aí. O que o Chopper disse ao Luffy? Alguma fraqueza dos inimigos? Depois desse 838, eu acredito que ele falou que ele vai tentar usar o poder da Broly contra ela. E que era para o Luffy não se preocupar com ele nem com a Carrot, que eles iam dar um jeito de se resolver por si mesmos. Isso, pelo menos eu acho que foi o que ele disse. E você ainda pergunta mais coisas, você pergunta um monte de coisa. O que o Luffy vai fazer para derrotar a Big Mom? Acho que ele vai mostrar uma nova forma da quarta marcha. Também é possível que isso aconteça até a quinta marcha, mas eu tô começando a suspeitar muito de que o Luffy vai realmente ter um embate contra a Big Mom no final das contas. Mas é possível que ele mostre mais e mais formas do Gear Form, sim, como o pessoal especula, de que tem a ver com os 4 animais que ele aprendeu na ilha, né? É possível. E sua última pergunta é: como diabos os Mugiwaras vão sair vitoriosos de Totland? Essa nem o Oda deve saber. Nessa sua última pergunta, 837,
eu acho que ele já deve saber. Ele disse que não sabe como derrotar o Kaido, mas a Big Mom aparentemente não vai ser derrotada, né? Tá abrindo muito vertente pra isso. Eu acho que não vai rolar um embate direto. Então, eu acho que vai acontecer outras coisas. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre essa festa do chá, e uma outra possibilidade que me ocorreu. Já é um pouco antiga, mas que eu vou dar uma reexplorada. Então, o seguinte comentário é do Roger Aquino. E ele diz: o Luffy realmente está sério na luta contra o Cracker. E ele está se machucando. Fica difícil agora acreditar que ele se recuperará até amanhã, que talvez, para a festa do chá, embora sejam uns 150 capítulos. Tomara que Sandy e Nami assumam realmente o protagonismo. Eu também espero que eles tenham um papel mais protagonista nesse arco. Muito embora na luta com o Luffy, até então, ele se machucou, né? Ele teve alguns ferimentos, mas ele não tá a risco de morte. Claro que depois de usar o Gear 4 ele fica meio abatido, né? Mas eu acho que ele não vai se recuperar totalmente, mas eu acho que uns 60%, 70% ele se recupera. Achei interessante o fato do Luffy ter usado o hack na barriga para se proteger da espada, isso no 837. Também com o hack do Cracker, que é dito como um dos mais fortes, né? Será que o Luffy já consegue usar hack no corpo todo? Eu acredito que sim, eu acho que eu até falei isso em outros vídeos. Eu acredito que você colocar hack no corpo todo nem é o mais difícil. Eu acho que você concentrar todo o seu hack em um único ponto, sim que deve ser mais difícil. É só que pro Luffy acho que não compensa usar o hack no corpo todo. Às vezes a elasticidade dele é mais útil, talvez. E ele ainda agrega muito importante aqui, que ó, só para comentário, para quem não se lembra, a Lola explica diretamente para Nami que o Vivrecard é feito de unhas. Sim, no plural. Capítulo 489, penúltima página. E aí fica aquela dúvida, quando raios, o Sabo tirou as unhas do Luffy para fazer um Vivrecard? Gente, é tipo, what the fuck, cara? Tipo assim, o Luffy tá lá acabado ali, deitado na casa do Carlos, aí do nada o Sabo lá se inclina e tal. Aí tipo, Zoro, o que você tá fazendo? Aí falou assim, eu tô cortando a unha do meu irmão, o quê? Você nunca viu um irmão cortar a unha do outro, assim, por cortar? Ok, deve ter sido uma cena muito aleatória, mas ok, tudo bem, né? Ele fez o Vivrecard. E o seguinte comentário é do Thiago Santos, que é um comentário big, né? Primeiro, para os que não davam nada pro Rogue, o monge louco, por ter uma recompensa baixa, tá aí a resposta. Derrotou um dos 4 comandantes de um Yonko. Pois é, né? O Rogue, apesar de ter apanhado, sobreviveu e tá aí pra contar a história. 2. A ideia principal, que já foi apresentada logo que surgiu o Gear Second, é que os Gears têm efeitos colaterais, realmente. E assim que surgiu o Gear Second, dava muita agonia o Luffy usar, porque ele sempre acabava muito mal depois. O uso em excesso do Gear Second, além de diminuir o tempo de vida do Luffy, deixa ele completamente exausto. Embora hoje em dia não deve deixar tanto. O Third, usado em excesso, gasta o físico do Luffy. Se ele usar até o limite, ele pode ficar pequeno, né? Isso ele já deu uma trabalhada também. E o Gear 4 acaba com o hack dele. Sendo assim, o melhor seria o Luffy derrotar os inimigos sem usar nenhuma das Gears. Sim, seria o mais recomendável, mas o Luffy nunca segue o que é mais recomendável. Apenas com sua força, com a Gomu Gomu e com o hack. Os Gears são cartas na manga para ser usadas somente quando for necessário, já que não é inteligente gastar tudo que você tem antes de saber o que vem pela frente. Eu concordo com você. Eu realmente, no começo, os Gears eram usados só como uma cartada, né? Como um golpe de última hora, mas agora estão sendo usados até para extras, né? Não o caso do 4, mas os outros, o que é realmente preocupante. O que sabemos é que no time skip o Luffy melhorou o Gear Second, Third e o 4 ainda está em desenvolvimento. Mas, infelizmente, as 2 primeiras Gears não parecem suficientes para derrotar inimigos mais fortes do Novo Mundo, de fato, né? Isso faz com que o Luffy abuse cada vez mais dele, o que daria mais e mais consequências. E aí a gente fica naquela dúvida, será que nesse arco a gente vai saber quanto de vida resta pro Luffy? Porque aparentemente não deveria restar tanta, né? Se ele fica usando isso para cada extra que vem pela frente. E 3, o poder da Charlotte Brûlé é o mais apelão das paramestras que eu já vi em One Piece. Você tá brincando comigo, cara? Olha só, a Opi no Mi do LoL é apelona pra caramba, meu. A Akuma no Mi do Yaji, a Gura Gura no Mi também é apelona pra burro, meu. Não é mais apelona, não. Uma das mais estranhas, ok, mas mais apelona eu tenho que discordar com você, eu acho que não é, não. Ela pode viajar através dos espelhos que nem um Bueno, reflete golpes com a mesma intensidade de poder, ela cria cópias e consegue se transformar em outras pessoas, aprisiona seus inimigos no mundo do espelho, entre outras coisas, que a gente ainda não sabe.
É uma Akuma no Mi bem apelona, mas eu não acho que é a mais apelona que apareceu até agora não, viu? Muito bem, gente, esses foram os comentários do 837 e agora eu vou para os comentários de vocês do 838, tá? Alguns comentários eu dei uma cortada, eu não li inteiro porque tinham dúvidas que já foram respondidas no 838, mas o grande grosso das perguntas de vocês ainda podia ser respondida, então eu li quase integralmente, beleza? Agora seguimos pro comentário do Anderson Oliveira. Dúvida. Cracker, em uma das suas falas, deu a entender que ele não era muito resistente, mas no capítulo passado, Luffy disse que ele era usuário de hack do armamento mais forte que ele tinha lutado. E como eu até comentei na revisão do capítulo 837 e 838, essa tradução ainda tá um pouco estranha. Eu não acho que ele seja o mais forte, mas ele é um dos mais fortes. Portanto, o hack do armamento não está relacionado com resistência? Não, eu acredito que não. O hack do armamento é como uma armadura externa que você cria para aumentar a sua resistência. Não está ligado à resistência diretamente. Por exemplo, o Zoro, ele é um cara que tem uma resistência absurda, né? Ele aguentou toda a dor do Luffy lá em Thriller Bark. E, tipo, o cara é um monstro, né? É, tipo, praticamente um escudo humano. E ele não tinha hack até então. Certo? Ele já era uma pessoa muito resistente. Agora, além de ele ser resistente, o bicho tem hack do armamento. Então ficou um negócio muito WTF, né? Por isso que ele não ganha hit na porcaria dos arcos. Então são coisas diferentes uma da outra. Você vê como o hack literalmente como uma armadura externa, né? Enquanto a sua resistência é uma coisa própria sua. O seguinte comentário, para não decepcionar todos sempre do tamanho enorme, Thiago Santos. Primeiro, agora que a luta entre o... Eu acredito que você quer dizer... Agora que a luta entre o Luffy e o Cracker está completa, já dá para fazer algumas comparações. Bem diferente do Mingo, Cracker não possui muita resistência, por isso ele utiliza as armaduras de biscoito para a defesa. De fato, né? Porque o Luffy era resistente pra caramba. Em contrapartida, o hack dele é mais forte que o do Flamingo, conseguindo machucar o Luffy mesmo estando em Gear forte. De fato. A grande diferença aqui é que o Luffy usou como defesa o despertar para manter Luffy longe dele até que o Gear 4 acabasse. Mas como ele tem uma resistência altíssima, suportou os ataques até que o Luffy desmaiou, né? Entrou naquele momento lá que ele tinha que descansar 10 minutos. Nesse caso, o Cracker perderá se levar muitos golpes do Gear 4. Justamente, você faz uma comparação, como o do Flamingo tem uma resistência muito forte, ele aguentou até alguma coisa. Mas no anime, no mangá, eu não lembro se ele aguentou muito. E o Cracker não, como ele mesmo já disse, se o Luffy conseguir superar o hack de armadura dele, aí a coisa ferra, a coisa muda de figura. Luffy é extremamente veloz no Gear 4 e mesmo que o Cracker possa criar infinitas armaduras, ele leva um tempo para criá-las, que por sinal também é um tempo rápido. Pelo desenvolvimento da luta, Luffy logo irá usar golpes como King Kong Gun, porque se o Gear 4 acabar antes de derrotar o Cracker, ele não terá ninguém para ajudá-lo dessa vez. Realmente, o Luffy vai ter que agilizar o negócio aí, porque ele ainda tem tempo para usar o Gear. E ele vai ter que dar um jeito de acertar o Cracker e passar pelo hack de armamento dele. Se isso acontecer, sim, ele ganharia a luta, como eu acredito que provavelmente ele ganhou, porque a Big Mom não tem notícias do que aconteceu na floresta, então o Cracker não voltou, né? E também porque aparentemente ele não tem uma resistência ao corpo dele muito forte, então ele não aguentaria o golpe do Gear 4, como você mesmo disse, da mesma forma que o Dolph aguentou. Muito bem colocado. Então eu fiz uma pergunta aqui pra vocês na pauta sobre o que vocês acham da capa e sobre o casamento misterioso, e o primeiro que me respondeu foi o Gustavo Guimarães Souto. O que é importante sobre o casamento é: como assim o Luffy não foi convidado? O Shanks merece apanhar no final da história por causa disso. Ai, de fato, realmente, né? Como assim o Luffy não foi convidado? Se for o casamento do Shanks, ainda é muito mais WTF, né? Não convidaram o Luffy, que é praticamente o filho adotivo do Shanks, né? Mas tudo bem, essa foi muito boa. A seguinte resposta é do Fabiano Landim. Ele diz: deve ser apenas um casamento em uma ilha random. De fato, é um casamento numa ilha random, mas o foda é que o Shanks é ou um dos convidados principais, ou, né, o próprio noivo. E o que é bizarro é porque é um Yonko. O cara convidar um Yonko para um casamento deve ser... Eles estão numa ilha deserta, mas eu fico imaginando o quanto o Shanks consegue passar despercebido, né? Que você lembra, ele foi tentar conversar com a Barba Branca, que caos que foi pra marinha, né? Então eu acho que sempre tem alguém vigiando os Yonkos. Não sei o quão despercebido eles poderiam passar. E a última resposta é do senhor João Vazio. E ele diz:
Não parece ser o Shanks que está se casando. Apostaria que é alguém que já apareceu. Apostaria entre Barba Negra, Dragon e Sabo. Não, eu acho que não. Peraí. Não, eu acho que não. Primeiro porque o Shanks não gosta do Barba Negra. Segundo porque... Nossa, o Luffy teria uma madrasta. Não, e o Sabo, não. Aparentemente ele também não conhece o Shanks. Eu não sei se eu entendi o seu comentário, mas não acho que você quer por essa linha, não. Então, voltando para os comentários de vocês sobre o capítulo em si, temos novamente Gustavo Guimarães Souto, que diz: a senhora acha que o motivo principal da separação entre Pond e Big Mom foi algo relacionado a Lola? Algo relacionado a Lola? Eu acredito que não. Eu acredito que simplesmente como ele já tinha dado 2 filhas para ela, já foi o suficiente, assim, já fez tudo o que tinha que fazer, agora some daqui, não preciso mais de você. Acho que foi basicamente com isso. Ela deve ter feito isso várias vezes. Como a gente sabe que ela teve o quê? 45, 48 maridos, alguma coisa assim? Aí você continua. E como imagina que será a diferenciação, quanto ao estilo de luta dos Vinsmokes? Vai ter que ter bastante estilo aí, né? Já vimos que Itid usa técnicas em comum com seu pai, mas imagino que cada um tem uma particularidade. Eu acho que cada um tem a particularidade, mas como foram todos treinados pelo Jade, eu acho que a mais diferente talvez seja a Reiju, né? Porque o Oda sempre faz um negócio diferente com as mulheres e papapá. Mas a mesma coisa que o Sabo, por exemplo, ele foi meio que criado pelo Dragon. Então, ele usa uns estilos assim, meio artes marciais, meio Kung Fu, com nomes de dragão, porque ele é uma pessoa muito criativa, né? Então, pode ser alguma coisa nessa vertente aí, sabe? Acabem usando golpes inspirados no pai. O seguinte comentário é do senhor João Vazio. Oi! Olha, eu começo a achar que você é o 27 da OPEX disfarçado, porque você sempre começa o comentário dessa forma. Mas tudo bem. Cracker teria uma baixa resistência física? Eu estou achando que o Cracker, pelo fato dele preferir não lutar com seu corpo verdadeiro, ele tem uma baixa resistência e o que isso pode causar a derrota dele. É justo, e eu também acho que isso vai acabar acontecendo, justamente como o que aconteceu com o Per, lá do arco da entrada do Sandy, né? Seria até um paralelo do Oda, quem sabe. Porque ele treinou muito o hack dele, mas se o hack dele for perfurado, ele já era. Lembra bastante, se a gente fazer um paralelo, os Logia. Porque os Logia, eles confiam tanto na sua capacidade de intangibilidade, que na hora que alguém aparece lá com um hack, ou com uma Akuma no Mi inversa deles, eles acabam, já perdendo a vida, né? Como o Pel avisou ainda em Alabasta. E também o próprio Pecons falou isso já na Ilha dos Tritões, quando ele enfrentou o Caribou, né? Ele falou a mesma coisa, que esse pessoal que confia demais nas suas Akumas no Mi acabam perdendo a vida cedo. E basicamente é o que o Cracker tá fazendo também, só que nesse caso com o seu hack. O seguinte comentário é um comentário gigantesco, de novo, do Fabiano Landim. Bom dia, Tsuki. No final desse capítulo foi mostrado a manhã do dia seguinte à batalha do Luffy versus Cracker. E com isso algumas coisas deixaram dúvidas em nossas pequenas cabecinhas. Como o Luffy derrotou o Cracker e o seu exército de armaduras? Como um possível novo golpe do Gear 4, Gomu Gomu no Kong Gatling. Assim ele poderia dar vários golpes destrutivos ao mesmo tempo. Esse do Gatling eu acho que não, porque no 838, esse golpe que ele mostrou que é baseado naquela metralhadora medieval, é basicamente o Gatling do Gear 4. Então eu acho que não teria um Gatling necessário para o Gear 4. Eu acho que esse já foi adaptado para isso. E sim, eu acredito que ele deve ter usado um novo golpe. Eu acho que a gente vai saber o desfecho da luta por flashback. E por causa dessa fraqueza que o Cracker mostrou, eu acho que o Luffy saiu vitorioso. Até porque se o Luffy tivesse perdido, o Cracker teria voltado pro castelo e teria dito pra Big Mom que ele realizou, né, o abatimento com sucesso. 2. Luffy e Pond conseguiram sair da Floresta da Sedução? Acredito que sim, pois esta está literalmente sob o controle de todos os homens da floresta. Eu também acho que ela conseguiu, até porque aparentemente se o que o gigante dizia, tinha a ver com a saída da floresta, né, a cachoeira de maçã, ele já sabia a saída, ela ia conseguir subornar ali, ou melhor, ameaçar os bichinhos da floresta para conseguir sair. Eu não sei se ela ia sair sem o Luffy, né, ou se ele conseguiu acabar a luta a tempo e foi atrás dela, mas aparentemente os dois já saíram dali. 3. Qual o plano do Mano Popper, né, o Mano Chopper ou Bropper? E o que diabos aconteceu com a Brulé? Eu acho que ela continua em coma, porque ela levou um golpe
e meio que deve ter apagado. É meio difícil, porque algumas Akuma no Mi, tipo a da Sugar, meio que apagam quando o usuário cai, né, desmaia. Outras não necessariamente, pelo menos não dá isso que dá a entender. Então é meio difícil. Você diz aqui: acho que a saída do mundo do espelho deve ser controlada pela Brulé, mas como ela deve ter sido derrotada, a entrada e a saída do mundo dos espelhos está livre. Logo, Chopper e Carrot podem largar livremente do mundo dos espelhos. Pode ser que sim, né? O fato dela ter ficado inconsciente pode não ter feito com que eles saiam imediatamente do mundo do espelho, mas possa ter ajudado talvez para que eles consigam atravessar o espelho como saída. Nesse caso, eles não só poderiam ir até o Sandy, como eles poderiam atravessar o espelho e ficar no quarto que o Sandy tá, né? Isso seria bem louco. Atalho, nossa, master. E o quarto comentário seu é: o que aconteceu com Pedro e Brook? Devem ter adentrado no castelo da Big Mom sem grandes dificuldades, porém lá dentro devem ser achados por algum subordinado. Se eles conseguiram se infiltrar até o castelo, eu quero acreditar que no castelo eles não vão ser capturados, porque isso seria muito triste. Acho que vai acontecer uma coisa que nem aconteceu com o Luffy, com a... esqueci o nome dela, Viola, e com o soldado, né? Quando eles invadiram o castelo do Flamingo. Eles passaram ali despercebidos, né? A começo, depois começaram a destruir tudo, aí eles foram descobertos. Acho que eles vão ser descobertos tarde demais. O problema é que a gente vai ter que esperar 2 semanas pra saber o desfecho da coisa toda, né? E é isso, gente. Eu fico por aqui com o vídeo da opiniões, comentários e teorias de vocês sobre o 837 e o 838. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de conferir aqui embaixo na descrição os links dos meus parceiros, meus companheiros, meus líderes de frota. Entre no grupo Teorizando com Tsuki, participe da pauta. Você também entre na página Teorizando com Tsuki e veja os conteúdos exclusivos que mandamos para vocês. E é isso. Muito obrigada e nos vemos no mar.